Catorá aqui do Velho Testamento. Mas, gente, é muito bom estar em corpo de igreja, não é verdade? É bom demais, gente. Ontem veio o Tubarão prendendo todo mundo. Gastei uma grana na cadeia, né, Tubarão? Propina, né? Propina. Ontem nós rodou o mercado, irmão. Eu cheguei para ele e falei assim, ó, tem uns irmãos aqui que você tem que prender, Tubarão, porque vai pagar R$2. Eu acho que o que mais deu dinheiro foi a cadeia, não foi? Foi? A Lara, gente, vocês não têm noção do que aconteceram. Chamaram o Tubarão e falaram assim, nós queremos prender o Leandro por 2 horas, quanto que é? Aí os caras falaram assim, R$20. Aí fala, Leandro, prenderam você por 2 horas. Não tinha como pagar 2 para sair, tinha que pagar 20. Adivinha o que o Lê fez? Pagou 20 para sair. Aí o Ivan, que não era para falar o nome, saiu na festa fazendo um rateio, irmão. Quem tem dezão, R$10, R$10. Os caras iam levantar 100 conto para prender o Lê. O Lê ia ter que pagar R$100. O Lê, você ia estar chegando na igreja hoje, ele ia estar ali parado, ali na porta. É, irmão. Essa igreja não é nada vingativa. Por isso que eu falei, quando vocês for pregar, bate mesmo, irmão. Porque na oportunidade deles nós vai ser preso. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 5. Eu não sei onde está meu óculos. Mano, eu tô vazio sem minha esposa aqui, vocês perceberam, né? Mano, eu parecia um velho batendo a mão assim, procurando um óculos. Lucas capítulo 5, verso número 1 ao verso número 4, quem achou, diga amém. Certo dia, Jesus estava perto de um lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Pedro, a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Repita comigo, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, um texto muito conhecido, Pai, mas que o Senhor fale de uma forma totalmente diferente, a qual nós nunca ouvimos, nunca experimentamos. Que nós possamos sair daqui, Deus, totalmente transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Existe um detalhe muito rico nesse texto, e eu quero me apegar somente a isso. Jesus, ele estava andando e uma grande multidão o seguia. Ele encontra Pedro lavando as redes, porque estava desanimado de uma noite que não conseguiu pescar nada. Então ele entra no barco de Pedro. Quando ele entra no barco de Pedro, afastando um pouco o barco, ele começa a ensinar. Repita comigo, ensinar. Eu não sei se você consegue compreender, mas aquilo que eu ainda não alcancei, ou aquilo que eu ainda não estou vivendo, é porque eu não sei. É porque eu ainda não fui ensinado sobre. Existe um princípio na palavra de Deus, que é o ensino. Deus não fará nada na sua vida sem antes te ensinar a como lidar com as coisas. Repita comigo, o princípio vem antes da promessa. O grande problema da igreja e o grande problema dos dias de hoje é que nós viemos para a casa do Senhor em busca da promessa. Nós entramos aqui sedentos pela promessa. Eu preciso da minha promessa. Qual promessa, pastor? Não sei, às vezes você quer casar, às vezes você quer construir uma grande empresa, às vezes você quer ser um grande pregador, mas o princípio vem antes. Alguns domingos eu trouxe o Val para perto de mim, o Valdemir, aquele que subiu aqui em cima. É Valdemir ou Valdemar? É Val. E aí eu brinquei com ele, você está preparado para ser aspirante de pastor? E eu falei, você vai andar comigo, eu vou te mostrar os princípios antes da promessa. Falei para ele, Val, é muito comum as pessoas acreditarem que esse momento que nós estamos aqui agora, que é o momento da palavra, que esse é o momento mais glamuroso e o momento mais perfeito de uma vida pastoral. Mas a vida pastoral não se resume a essa plataforma. A vida pastoral, ela vai muito além. Porque o princípio, ele vem antes da promessa. O Senhor quer nos ensinar antes de nos entregar algo. Antes de entregar uma grande pesca para Pedro, ele precisou ensinar. Como que Deus ensina, pastor? Deus ensina de diversas formas. Primeira forma de Deus ensinar, através da sua palavra.
Então você precisa ir para a sua casa e entender um ponto muito importante. Você vai ter que aprender de alguma forma, amém? De alguma forma, para alcançar a promessa, preste atenção, para alcançar a promessa é necessário aprender. Tem que sentar e estudar. Tem que ter ensino. A diferença é como você vai aprender. A primeira forma de você aprender é ir para a tua casa, sentar a bunda na cadeira, pegar a sua Bíblia e começar a estudar a Bíblia. Não é ler um versículo, não é folhear a Bíblia, colocar o dedo, Deus está falando comigo. Não, é estudar, é mergulhar na palavra, sinceramente, sem julgamento e sem nada. Quem aqui verdadeiramente estuda a Bíblia? Levanta a sua mão, estuda. Eu tiro um tempo para estudar, beleza. Aproximadamente 10% da igreja. Tranquilo. Então você tem uma forma de aprender de Deus, estudando a palavra. 90% da igreja não faz isso. Qual é a outra forma de aprender a palavra? Provérbios vai dizer, na multidão dos conselhos, há sabedoria. Então, pode ser que você não tenha tempo para ler a Bíblia, ou você não tenha interesse de fazer isso, mas na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, às vezes você participa de um culto no lar, às vezes você participa de um tempo de mesa, às vezes você se conecta com algumas pessoas e fala da palavra, ouve alguém falando da palavra, no seu serviço, em algum lugar, você vai aprender algumas coisas, mas não por completo. Você vai aprender o superficial. Você vai aprender pela experiência dos outros. Por exemplo, quem aqui já comeu uma pizza bem gostosa? Todos vocês. Vocês tiveram o que então? Uma experiência, algo palpável. Vocês viveram isso. Se eu tentar descrever para vocês aqui o que é uma pizza saborosa, eu vou começar a dar detalhes. Vocês vão aprender um pouco sobre o que é uma pizza saborosa, mas vocês não vão ter experimentado. Mas vão aprender, sim ou não? Existe uma outra forma de aprender, que é o que nós pregamos no domingo retrasado, através das dores da vida, através do sofrimento. Sofrimento de Deus é pedagógico. Então, você precisa entender, irmão, que existe uma sala de aula disposta para você, e é você que vai escolher a maneira a qual você quer aprender. Outra forma de aprender é através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de... Você está aqui no domingo, na quarta-feira você está aprendendo, no sábado você está aprendendo, mas ainda é muito superficial, porque você aprende daquilo que você está vendo os outros viverem, não daquilo que você viveu. O que Jesus está fazendo com Pedro é o seguinte: Pedro, você vai ser um dos maiores homens da Bíblia, você vai ser um dos maiores homens dessa terra, mas você precisa aprender, porque o princípio vem antes da promessa. Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Já já o Marcão sobe aqui para continuar. Amém, Barba de Fogo? Ó a animação, eu tô aqui, você chama eu logo, chama. Isso aí, Marcão. Entendendo o que eu acabei de falar, gente, hoje vai ser bem, nossa, estou explicando como se fosse para criancinhas. Você entendeu que você precisa estudar e que você precisa buscar mais da palavra, amém? Se você não aprender por uma forma, você vai aprender de outra, porque você não vai chegar na promessa sem passar pelo princípio, sem aprender, sem sentar para aprender. Sabendo disso, eu não sei se você já se questionou, mas por que o diabo, a nomenclatura e a paternidade que é agregada a ele é uma só? Qual que é a paternidade do diabo? Ele é o pai? Por que a Bíblia não vai dizer que ele é o pai da destruição? Por que a Bíblia não vai dizer que ele é o pai do medo? Por que a Bíblia não vai dizer que ele é o pai da morte? Por que a Bíblia não vai dizer que ele é o pai do pecado? Por que o pai da mentira? Porque o diabo, ele não tem poder de tocar sobre a sua vida, a não ser que Deus permita, como foi em Jó, ou a não ser que você permita através dos seus pecados. Mas o diabo, ele, por não poder tocar na igreja e não poder tocar no povo de Deus, ele tem uma única opção: dardos inflamados do inferno, que vem direto na sua mente. Então o que acontece? O aprendizado que eu absorvo e o ensino que eu absorvo, ele passa pela minha mente e desce para o meu coração. Quando o diabo vem e traz uma mentira sobre a minha mente, ele impede que a palavra se achegue e entre no meu coração. Como que ele faz isso? Ele fez isso com Eva. Foi isso mesmo que Deus te disse? Será que se você comer do fruto, realmente você vai morrer? Amiga, sua louca, lógico que não. Come logo. Então, o diabo, ele vem combatendo o nosso entendimento.
O que a igreja precisa entender é que é uma igreja forte, ela se dá através do ensino. A igreja forte se dá através das informações da palavra que penetram na tua mente, blindam o teu coração e a tua mente para as informações que o mundo está trazendo. Vou dar um exemplo, mas não quero ser polêmico, mas o filme Barbie, que é o filme que está no momento, tá? Poderia ser qualquer outro, ele é um ensinamento feminista sobre as mulheres, onde o homem só existe dois tipos de homens, o homem que é machista ou o homem que é frouxo. Mas existe um homem bíblico que é o homem masculino, é o homem que morre pela sua mulher, é o homem que gera filhos, é um homem que cuida da sua prole, é um homem que sai para trabalhar, um homem que sai para prover. Esse homem, ele está sendo desconstruído. Na onde? Na nossa mente e no nosso coração, porque o diabo é o pai da... Vocês estão entendendo até aqui? É por isso que Gálatas capítulo 4, verso de número 1, vai dizer que todos nós somos herdeiros de Cristo Jesus. Eu tenho um carro, não tão bom mais, mas eu tenho um carrinho velho. E esse carrinho velho é da minha família. Só que esse carrinho velho, sendo da Bianca, sendo da Brenda e sendo do Davi, não os dá o direito de dirigir. Por que não os dá o direito de dirigir? Porque eles não são habilitados. A Bíblia está dizendo em Gálatas capítulo 4, verso número 1, vocês são herdeiros de tudo, mas vocês ainda não estão habilitados. E por não estarem habilitados, que é a maturidade, vocês são como escravos, não podem receber aquilo que é de vocês. O que o Senhor está nos ensinando nessa noite, o que você precisa aprofundar e absorver dentro do teu coração, igreja, é que tem muitas coisas que já era para a gente estar vivendo. Só que a gente não está vivendo porque a gente não está cumprindo princípios na terra. Nós estamos sendo alimentados por uma cultura marxista, nós estamos sendo alimentados por uma agenda escatológica do anticristo sobre as nossas igrejas e sobre o nosso coração. Então nós vivemos a vida na igreja de qualquer forma. Nós vivemos a nossa vida de qualquer jeito e entendemos que precisamos estar aqui para receber a promessa. Mas quem diz que precisa estar aqui para receber a promessa? Quem diz que igreja é isso? Quem que te diz que igreja são luzes? Quem que te diz que igreja é holofote? Quem te disse que igreja é microfone? E é isso que eu estou tentando ensinar para o Val aqui nos cultos de domingo de manhã. Para viver a promessa tem que passar pelo princípio, tem que sentar e aprender. Enquanto nós estávamos aqui, entrou uma mulher muito brava aqui na igreja de manhã, falando algumas coisas muito doidas, brigou com a gente, saiu brava daqui. O Val ficou assim, ó. Eu falei, seja bem-vindo, isso é uma vida pastoral. E aí eu fui conversando com ele, explicando para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, gente? Deus, Ele quer nos ensinar. E o diabo sabe que se nós aprendermos, nós vamos prosperar. É por isso que 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 4, coloca para mim, 2 Coríntios 4, 4. O que está escrito lá? Vamos todo mundo junto? O Deus... A Bíblia está dizendo que o Deus dessa era cegou o entendimento. O Evangelho ele é uma religião que acontece no campo das ideias. O Evangelho não é uma religião emocional, o Evangelho é uma religião racional. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável e santo a Deus, que é o vosso culto racional. Você precisa entrar dentro de uma igreja e você precisa entender o que está sendo pregado. Você precisa entender que se você não morrer hoje, você não vai viver coisas grandes com Cristo. Você precisa entender que existem alguns princípios que precisam ser cumpridos para você viver algumas promessas. Você precisa entender que antes de viver a promessa, Deus vai te colocar sentado para aprender. E você tem várias opções de aprender. Você pode vir num culto, você pode vir num estudo bíblico, você pode se aprofundar na leitura bíblica dentro da sua casa, mas muitos querem aprender através do sofrimento. Fique tranquilo, Deus fere, porque através do sofrimento Ele te ensina. Mas existem outras opções. E o diabo ele quer nos cegar, ele quer fazer com que a gente não venha entender. E eu quero falar com você um pouco sobre isso. O princípio, o ensinamento de Deus é algo que nós precisamos absorver para a nossa vida e entender. A Bíblia ela vai falar mais de 48 princípios que existem. Mordomia, gratidão, generosidade, amor, fé, honra, governo.
perdão, santidade, existem diversos princípios. A casa do Pai tem 10 princípios. Você que fez o start, amém? Vai cair na prova. Quais são os princípios da igreja? Já estou dando um spoiler. Mas existem alguns princípios e nós precisamos aprender. Por exemplo, existe o princípio da palavra. O princípio criativo de Deus. Pastor, qual é o princípio criativo de Deus? É o poder da palavra. Quais são as palavras que você tem declarado sobre a sua casa e sobre a sua família? São palavras de vida ou são palavras de morte? São palavras de bênção ou de maldição? Princípio criativo. A Bíblia vai falar também sobre o princípio de gratidão. Todas as vezes que Jesus realizava um milagre, olha que interessante isso. João capítulo 11, 41 ao 42 diz assim, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviastes. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele agradece pelo milagre antes. O que Jesus quer nos ensinar aqui, pastor Marco? Jesus quer nos ensinar que para que eu possa realizar e viver milagres que estão para chegar, eu já preciso agradecer por eles antes. Gente, quem entende esse princípio começa a viver as coisas muito mais rápido. Sabe o que você tem que fazer? Agradecer antes do milagre chegar. Você que é solteiro, pegue sua Bíblia, coloque no banco do lado. Alguém fala, tem alguém sentado aqui? Fala assim, aleluia, está chegando. E eu já agradeço. Eu te louvo, ó Senhor. Adai fez isso, gente. Chegou de longe, mas chegou. Princípio. Ser temente ao Senhor. Honrar as pessoas. Existe um princípio na Bíblia: honre seu pai e sua mãe para que se prolonguem os dias da sua vida. Quem não cumpre princípios não vive. Tem muitas pessoas que morrem cedo demais porque não sabem honrar os pais. Gente, está tudo na palavra. O princípio já está estabelecido. Jesus, ele agradecia antes do milagre chegar. Agradeça. Jesus, quando ele pega os 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia vai dizer que ele pegou os 5 pães, olhou para o céu e agradeceu a Deus e partiu e os entregou. O agradecimento, a gratidão vem antes do milagre. Quando você começa a entender os princípios de Deus, você fica inabalável. Você se torna alguém imparável. Porque entendeu o princípio. Eu entendi o princípio de que quando as coisas estão apertando, eu louvarei ao Senhor, eu engrandecerei o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, quando você lê os livros de reis, ou os livros de crônicas, vai contar as histórias dos reis de Israel. E a história de alguns desses reis diz que quando eles eram pressionados pelos seus inimigos, eles louvavam ao Senhor. E quando eles louvavam ao Senhor, um anjo do céu descia, colocava um soldado contra o outro, e o próprio exército inimigo se matava. E quando o povo de Israel ia lá ver, eles não conseguiam entender, mas todos estavam mortos. Qual princípio eles usaram? Louve ao Senhor. A Bíblia está repleta de princípios que você pode trazer para a tua vida. E o que está faltando em nós é praticar esses princípios. Quando tudo estiver dando errado na tua vida, engrandeça o nome do Senhor, levante canções dentro da sua casa, honre o nome dele, isso é um princípio, igreja. E quem vive princípios, vive promessas. Mas nós não conseguimos entender, porque nós não estudamos a Bíblia, então estamos que nem barata tonta, estamos que nem cego em tiroteio, perdido. O que eu faço, o que eu faço? Essas frases é a frase da minha mãe. A frase da minha mãe. Cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça. As frases da minha mãe. Segue em tiroteio. Se falar isso hoje é crime, mas é coisa dos antigos. Então a gente está perdido. Por quê? Porque a gente não estuda, porque a gente não se aprofunda. Mas é muito doido, irmãos, porque tem tanta coisa para experimentar de Deus. Tem tanta coisa que a gente pode experimentar da parte de Deus, só que a gente não está atento ao princípio. E por que eu quero que o Marcão dê um testemunho aqui hoje? Na verdade, quero que ele continue pregando até que o senhor venha aqui e vamos embora. Mas o Marcão, ele destravou algo em mim que eu não sei explicar, cara. Ele vai contar um pouco mais. Mas o que a gente viveu em Belo Horizonte, igreja, foi algo constrangedor para as nossas vidas.
foi algo surreal. Enquanto nós estávamos lá, a igreja lá tem aproximadamente 30 pessoas, é isso, Lê? Aproximadamente 30 pessoas. Não dá mais ou menos esse espaço que está aqui, ó. Nós fomos tão bem recebidos, tão bem amados. O Espírito Santo falou comigo, ele falou assim: filho, a visão que nasceu dentro do teu coração, ela já não depende mais de você. Ela nasceu dentro de você, mas ela já não é mais sua. Porque essa igreja vive muito mais os princípios estabelecidos na casa do Pai, aqui em BH, do que em Campinas. Nós fomos tomar o café da manhã, e o café da manhã era como o café dos novos membros aqui, para 12 pessoas. As melhores xícaras na mesa. Eles não comiam enquanto a gente não terminasse de comer. Se sobrasse, eles comiam, se não sobrasse, eles não comiam. E a gente fala: come com a gente. Não, pastor, nós estamos aqui para servir vocês. A gente foi muito constrangido. Colocaram dinheiro do bolso, não deixaram a gente pagar nada, compraram um lanche para nós, nos levaram em todos os lugares, honraram a nossa vida, nos colocaram no altar da igreja deles, acreditaram em nós. E só sabiam chorar agradecendo, porque alguns doidos vieram de São Paulo e acreditaram neles. Saímos para evangelizar, algumas pessoas vieram do evangelismo e foram para lá. Nós fomos constrangidos em BH, com a palavra que foi pregada, com os louvores que foi cantado naquele lugar. Não tinha aparatos de som, mas tinha algo poderoso, existia um coração quebrantado naquele lugar. E a minha oração com Deus é: por que eu me perdi tanto, Senhor? O Senhor me levou naquele lugar para me mostrar que eu estava perdido dele, que eu estava longe dele. O Senhor me levou naquele ambiente para mostrar que existiam pessoas que amavam mais a visão da casa do Pai do que eu mesmo. Algo que nasceu dentro de mim já não cabia mais a mim. O Senhor me perguntou: se eu te levar hoje, saiba que a visão continua, porque eu não preciso mais de você. Mas eu chorei aqui no meio das canções porque eu quero entregar minha vida para Ele, eu quero viver só para Ele. Eu não quero viver numa igreja glamurosa de 4.000 metros quadrados se eu não tiver o meu povo, o povo que está aqui alinhado naquilo que Deus colocou no nosso coração, que é amar o próximo, que é amar os filhos perdidos, que é chorar pela ovelha que está morrendo. Se nós estamos aqui somente para ganhar dinheiro, ou se nós estamos aqui para ter um carro melhor, ou fazer uma viagem para Dubai, ou qualquer coisa do tipo, Senhor, nos mate, porque nós não queremos viver esse evangelho. Nós queremos viver o evangelho onde nós sentamos na mesa com pessoas simples, como foi naquele dia. Eu brinquei com o pastor Hélio, eu falei: eu quero trazer a sua mãe para Campinas, porque eu nunca vi tanto amor em receber pessoas. Ela não eu desci a escada 50 vezes com o Davi, porque o Davi queria ir para a rua. Quando eu voltava, ela me abraçava: seja bem-vinda. Eu falei: irmã, sou eu de novo. Um amor em receber as pessoas, uma alegria em abraçar. Ai, pastor, eu sei mesmo. Mas algo mexeu comigo naquele lugar, algo mudou a minha vida. É como se eu achasse que entendesse tudo do Senhor, mas Deus fez algo na vida do Marcão. Eu quero chamar o Marcão para vir aqui dar testemunho. Pode subir aqui, Marcão. Ó, tem que tirar um carro ali, gente. Carro Ômega. E Deus fez algo na minha vida através daquilo que Deus falou no coração do Marcão. Deus fez algo na vida dele que constrangeu a minha. Gente, vocês não estão entendendo. Então peço em nome de Jesus que você esteja com o coração aberto para aquilo que Deus quer falar e fazer aqui, amém? Vai, Barba de Fogo. Amém, tudo bom? A paz, igreja. Me deu a oportunidade, pastor, glória a Deus. Eu vou dar o testemunho para vocês. Só que assim, eu vou contar o começo, mas o que fez sentido foi a parte final, no domingo, na hora que nós fomos embora, tá? O que eu sei que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida é reativar o nosso ministério, reativar o nosso chamado. Eita glória! Olha, eu fui para lá calado e voltei falante, só sei disso. Gente, vou apresentar primeiramente, vocês vão entender logo mais. Esse aqui, ele chama Ismael, tá? Beleza? O Isaac eu conto lá na frente. Amém? Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor participe, porque não é acerca de mim, mas é acerca do que o Senhor quer fazer na minha vida, na vida dessa igreja, na vida dessa nação. Amém, Deus. Amém, tudo bom? Gente, para mim foi muito especial a Semana Acesso, foi onde tudo começou.
Até fazer teatro eu fiz, para um cara que não fala muito, foi um grande desafio, eu rompi, glória a Deus. Foi muito bom. E um culto que me marcou foi o do pastor Panda, só para vocês entenderem. O pastor Panda, ele estava aqui pulando, pastor. Ele olhou para mim e falou: "Ô, você aí, ó, você da barba, vi você pegando fogo, a sua barba pegando fogo junto." E nesse culto eu estava muito triste, sabe, tinha acontecido algumas coisas que eu estava triste. Confesso que era uma semana de acesso, mas aquele dia eu não estava muito acessando, não, eu estava bem triste mesmo. E Deus usou aquele pastor para começar a ativar algo na minha vida. Na hora do mover, ele chegou ali para mim, eu estava no cantinho lá, ele chegou ali e me bateu, batia a minha orava: "Você espia, você espia, você espia, você espia." Falei, beleza. Eu aprendi o senso de humor com o pessoal aqui da casa do pai. Vou espiar o quê? Instagram? O que é ser espia nos dias de hoje? Cara, eu não tinha noção que ser espia é uma coisa muito poderosa, sabe? E daí, vida que segue, vim aqui nos jovens aqui, Equibalo. Nossa, o que é balo? Equibalo, terceira onda. Ai, enfim, apareceu a oportunidade de a gente ir para BH. Daí é onde começa a nossa história. Cheguei lá com a minha malinha. Eu ia levar o Ismael, só que acabei levando o Isaac. O Isaac é o meu baixo, um baixo de muito valor para mim, sabe? Eu não trocava ele por nada. Você podia oferecer um instrumento mais caro. Não, eu tinha um valor muito grande para aquele instrumento. Mas hoje eu percebo que não é acerca do instrumento, é acerca da postura que Deus me levou a tomar. Então, a gente foi a viagem, 7 horas, 6 horas de viagem. Os caras: "Marcão, você está dormindo, está acordado?" Porque eu estava assim, no banco de trás, agarrado com o meu Isaac, literalmente. Porque o carro estava pequeno, 5 homens lá dentro, não tinha lugar para ele, eu assim, abraçado, a viagem toda com ele. Mal eu sabia que eu estava com o Isaac indo para o altar. Fui com o Isaac. Fui. Corpo doendo, mas não, eu lá firme segurando ele. Beleza, chegamos lá sexta-feira, que nem o pastor Pablo falou, esse banquete lá. Trabalhei aqui no cachorro-quente, gente. Vender cachorro-quente lá é fácil, porque lá é só pão, salsicha e ketchup. Ontem eu sofri lá, tentando ajudar as meninas a montar. Mas top. Gente, tremendo. Chegamos lá, já recebemos logo de cara a notícia dos imparáveis lá. Que um circo abriu lugar para que o evangelho seja pregado lá. O mover já começou chegando lá. Um menino que ia tentar se matar com faca, né, Tubarão? Parou lá, evangelizou, entraram lá na delegacia. Nossa, já começou o poder. E foi todo esse banquete. Daí chegou no sábado, assim, a gente no banquete, chegou no culto de noite, vou confessar para o pastor Pablo. Chegou o culto de noite, um grupo de louvor top, né, Rafinha? Os caras lá, Rafinha, não estou vendo ele, mas os caras estavam tocando. Daí o pastor: "Vou levar eles para Campinas para tocar." Daí eu fiquei assim, falei, cara, Jesus, que responsabilidade para a gente aqui. Eu, Menote, Rafinha, rapaz. Mas assim, foi um mover de Deus. Deus começou a agir. Era para a gente ter feito evangelismo no sábado, não deu certo. Daí tudo começou no domingo. No domingo começou. E tudo que veio de revelação para a minha vida, fez assim, depois que eu tomei uma postura no final, que vocês vão ficar sabendo. Gente, um pessoal foi para Lagoinha, eu, o pastor Pablo, o Val, quem mais? O Rafinha, Michael. A gente foi para uma igreja chamada Morada Church. O pastor chegou assim no culto, chegamos lá, ele falou: "Gente, trabalhei demais, eu não preparei nenhuma palavra, mas vou falar de promessa." E na hora que ele estava ministrando, ele falou dos espias. Mas para mim passou batido, sabia? Estava assim, é mesmo, espia. Mas, gente, eu fui naquele lugar
eu vi o lugar, Deus falou, olha para esse lugar. Eu comecei a ver a estrutura, que é o sonho que Deus tem colocado aqui no ministério da Casa do Pai. Não é mais acerca só do pastor Pablo, mas é acerca do que Deus quer fazer. Eu vi aquela igreja gigante assim, o púlpito era dali até ali, ó. Dava para todo mundo dançar aqui, ainda sobrava espaço. Ministério de teatro pode pular, que tinha espaço. Cara, a gente subiu numa escola. Tinha uma escola lá para crianças, onde tinha uma aula de religião. De 15 em 15 dias eles paravam as crianças para fazer culto. Falei, cara. Eu fui lá no estúdio. Tem um estúdio, Leandrão. Cara, top. O estúdio lá. Fui até sem educação. Foi tanta emoção que o pastor levou para a gente conhecer. Eu vi a cadeira do cara lá. Fui lá, já sentei lá no estúdio. Peguei, tira a foto aí. Depois o pastor falou, Marcão, o que você fez, cara? Faltou etiqueta. Mas de tanta emoção, cara, aquela estrutura linda. Deus falou, Marcos, você é espia. O que ele quer fazer lá, ele vai fazer aqui. Ele vai fazer aqui. Daí você pergunta, para que escola? Deus não precisa de escola, mas nossos filhos precisam de escola. Deus não precisa de um telão de LED, mas nós precisamos. Deus não precisava do meu baixo, eu preciso. Sabe? Então não é acerca de que Deus quer fazer nesse lugar. Deus, eu não sei onde é o local, mas se for para quebrar aqui e ali, fazer o que Deus colocou, amém. Só que daí, tem o seguinte, na pregação do pastor, o que Deus falou no meu coração, Deus mandou 12 espias, 12, para ir lá ver a terra prometida. Vai lá, pegou cada líder e fala, vai lá ver. Aqueles 12 subiram e ficaram 40 dias. Na hora que eles voltaram, só 2 tiveram a revelação e estavam com a visão de Deus. Os outros 10 falavam tudo o contrário. Começaram a relatar para o povo, nossa, é difícil, nós somos como gafanhotos, nós não vamos conseguir fazer nada. E Deus foi ministrando no meu coração. Jesus, me ajuda aí, estou nervoso. Deus foi ministrando no meu coração. O interessante daquela igreja é que eles tinham 4 anos e meio e já estavam com aquela estrutura. Por quê? Porque eles estavam alinhados. Então, aqueles 10 que não estavam alinhados, botou dificuldade, linha de frente, começou a contagiar negativamente o povo. E daí, em dias, que era para acontecer, em anos que era para acontecer, em dias, foi oposto na vida deles. Até que Deus deu um livro para o pastor Pablo, faz todo sentido. Em anos, em dias que aconteceria anos, para eles foram opostos. Por eles falar negativamente, aquilo que eles iam tomar posse em dias, eles ficaram 40 anos. 40 anos. E o pior de tudo, sabe o que acontece? Deus falou assim, tá bom, vocês vão ficar 40 anos. De 20 anos para cima não vai entrar na terra. Eu falei, meu Deus, se eu falar, então sim, Deus deu uma visão. Se eu, Marcos, falar, não tiver no mesmo espírito, não tiver na mesma sintonia, o que poderia acontecer em dias na minha vida vai demorar anos. E sabe o que é o pior? O bom é o meu filho aqui, ó. Cara, Deus está fazendo na minha vida, Ele desativou a minha vida, que até meu filho que é tímido veio orar aqui. Timidamente, mas ele já tomou o primeiro passo. Gente, o pior é o seguinte, se a gente não falar a mesma linguagem, aquilo que era para nós fazermos, imagine, pastor Igor, analise, você não vai fazer, vai ser analise. Mas, Senhor, uma coisa é a gente deixar um legado para os nossos filhos, outra coisa é a gente, por rebeldia, não fazer e Deus levantar outros para fazer no nosso lugar. A gente vai ficar aqui chupando o dedo. Eu não vou ver. Eu dei para vocês. Então Deus colocou coisas em vocês que nós precisamos tirar para fora. Alguém já teve essa sensação? Ai, nossa, Deus me deu algo. Você não fez e tem outro fazendo. Mas foi isso. É isso que acontece quando a gente
não fala a linguagem, quando a gente não tem o discernimento que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, uma voz de comando que Deus quer dar para nós. Vamos falar a mesma linguagem, andar no mesmo espírito. Muitas vezes vai ter desafio, vamos fazer, como aquele povo falou, sou como gafanhoto. Mas a gente vai falar, não, nós tudo é pé rapado, tudo pobre. Que nem o pastor falou, o que a gente fala vai acontecer mesmo. Se a gente falar que a gente é pé rapado, pobre, é isso que a gente vai colher. Mudança de linguagem. Tiveram 2 homens que tinham a visão de Deus. E a partir do momento que nós temos a visão de Deus, nós não morremos. Aqueles 10 que não tiveram a visão de Deus, morreram e ainda levou uma pancada junto. Então é isso que é o perigo. Deus colocou espias aqui. A gente tem que olhar em espírito e fazer, não falar contra, mas obedecer a voz de comando de Deus. Como o pastor falou, se a nuvem andar, a gente tem que estar preparado. Andou, vamos andar. A nuvem parou, a gente para. Então foi isso que aconteceu. Isso que Deus falou para mim. Falei, cara, que tremendo. Daí a gente foi embora. Beleza. Chegou assim domingo, o pessoal aí do evangelismo, vamos evangelizar. Eu já fiquei aquele nervoso. Falei, ixi, evangelizar? Eu vou confessar um pecado. Eu tenho 25 anos aí de evangelho e não saí na rua para evangelizar. É vergonhoso, não é, meu? Você está olhando para um cara aqui que teve que desenrolar. E nisso, a gente lá evangelizando, eu tímido. Só que Deus me ensinou, Marcos, a conexão é muito importante. A covardia que às vezes estava em mim naquele momento, eu encontrei essa coragem, essa força na vida do Michael, do Lucão, do Val e do Menotti. Os caras partindo para cima, vou ficar para trás? Não, vamos junto. Aí, vai lá, Marcão, agora é você. Timidamente, mas eu percebi que conexão importante. O que tem dentro de o que falta em mim, eu encontro em vocês, e vice-versa. Cada um tem algo dentro que completa o outro. Na minha covardia naquela hora, eu encontrei força nos caras. E tremendo. Até o Marco que não está aqui, está ao vivo, ô Marcão, top demais. O cara é o cara, como é que eu vou falar? É o cara do recurso. Eu fui, não tinha recurso para mim, eu esqueci o colchão, o principal, gente, para dormir no chão. Daí chegou o Marco, trouxe aqui o colchão, enche aí. Ainda enchi errado, né, não tampei direito. Na hora que eu acordei, estava no chão. E daí eu falei, Marco, o cara deu um colchão furado para mim, que nada. Daí ele encheu, ele apertou, ele dormiu legal, falou, você não apertou direito. Mas enfim, olha, o que me faltava em mim, eu completava nas pessoas. Que nem o pastor Pablo falou. Aquele povo, o coração deles. O almoço parecia o almoço do Compaixão Aquece. Aquele Compaixão Aquece tem umas 60 pessoas. Só estava lá nós 12, lá tudo assim, olhando assim, ó. Cara, uma fartura. E o que Deus ensinou para mim? Marcos, eu sou um Deus de abundância. Então Deus é um Deus que para o seu povo, Ele libera abundância mesmo, assim, é coisa exagerada, top demais. E daí chegou o culto à noite. Para mim, confesso que tinha um peso, né? Porque como eu vi o ministério lá top, lá ontem, no sábado, veio no meu coração assim, cara, preciso... Aquela pressão que os pastores sofrem aqui quando vem um pastor antes e a tampa da chaleira explode. Daí ele fica sabendo, fala, ai Jesus, agora é minha vez, eu estou aqui. Quando tive a mesma sensação, falei, Jesus. Eu comecei a adorar a Deus. Na hora que eu estava adorando, as pessoas viam assim, mas tinha uma guerra na minha mente, que eu estava assim, ó. Eu estava repreendendo. Sério, eu estava repreendendo. Sai. Deu uma hora eu falei, sai da minha mente. Mente, obedece ao Senhor, subconsciente, é de Deus. Gente, nessa hora eu comecei a sentir a presença de Deus. Cara, que presença gostosa foi, sabe? Algo inexplicável. Deu na hora que eu estava lá, sentindo a presença de Deus, subiu o irmãozinho para ministrar a prosperidade lá.
O rapaz teve uma sensibilidade que ele virou, continua. Nossa, e aquela música, né? Tu és digno, te exaltamos. Daí, beleza. Eu fui sentar lá no meu banquinho, aí começa a história. Fui sentar lá no meu banquinho, estava lá tranquilo. O pastor falou, ó, tem um menininho que quer cantar aqui. Não costumo fazer isso. Como é seu nome? O nome do menino. Como era o nome do menino? Alguém sabe aí? Isaac, isso. O nome do menino era Isaac. Ele foi lá, ele sentou, ele começou a cantar. Cantaram uma música lá e Deus, e aí, Marcos? Dá seu baixo. Eu falei assim, será que o senhor mesmo está falando? Eu imaginei Abraão, a gente vê o Abraão levando, mas eu me senti assim, o que passou pelo Abraão, né? Daí eu quero falar com vocês, às vezes você ofertar alguma coisa, conhecendo a história de Abraão, porque eu formulei isso na minha mente também. Às vezes Abraão falou, se matar meu filho, se eu sacrificar meu filho, Deus é possível para ressuscitar. Então eu já pensei, se eu ofertar, Deus é poderoso para levantar um cara, para ofertar um instrumento para mim também. Sabe quando sua mente já fica assim? Eu falei, não é isso a parada. E lutando. Daí eu falei assim, eu vou falar na mente para o diabo não ouvir, né? Eu cheguei assim, Deus, se o pastor falar para mim, Marcos, não troca a presença de Deus por nada. Eu pensei comigo, daí eu dou, beleza. Mas eu fui lutando, mas uma frase assim, que veio em mim, você quer experimentar o que Abraão experimentou? Você quer experimentar o que Abraão experimentou? Então entrega. Mas eu fiquei relutando. Experimentar o que Abraão experimentou. Vai, Marcos. Fui relutando ainda, gente. Não foi? De repente, subo lá no púlpito, a gente vai ministrar o final. A pastora Bruna fez parte do louvor, glória a Deus. Direcionada por Deus, ela me pede a música. Eu quebro o meu vaso. Para quê, Jesus? Amém. Eu quebro o meu vaso. O que tinha mais de precioso, né? Terminou o culto. Cheguei pro Lê assim, ele com seu olhar brando. Um olhar sereno. Cheguei para ele assim, Lê, Deus falou para ofertar o baixo. Esperando ele falar, Marcão. Não, falei, irmão, vai que tá no seu coração. Amém. Gente, eu tinha uma escolha lá. Eu poderia sair com o meu instrumento nas costas. Foi coisa da minha mente. E ia ficar por isso mesmo. Talvez eu ia estar aqui com ele hoje. Ia estar aqui. Mas eu vou falar uma coisa que é a pregação de quarta-feira. E o pastor Igor na introdução. Gente, uma coisa que eu fiz quando eu ofertei, uma coisa que descortinou na minha mente foi o discernimento. Talvez ainda não estou rápido com o discernimento, porque eu estou aprendendo. Que nem montar cachorro quente ali. No começo é difícil, né? A gente ir lá apanhando, caindo, tudo. Mas depois a gente vai pegando. E eu sei que tem hora que eu vou estar mais sensível à voz de Deus. Então, o que eu peço para vocês, vamos ser uma igreja que tenha discernimento. O que Deus quer fazer. Rápido. Vocês vão entender o porquê. Eu podia voltar nas costas, mas eu cheguei lá. Eu vi o Rafinha ofertando um capotraste. Foi os gatilhos. Eu falei, não, é isso mesmo que Deus quer de mim. Cheguei, pastor, com lágrimas, né? Abri o bag. Peguei meu baixo Yamaha, lindão vermelho, top. Pastor, estou ofertando para vocês. Foi uma choradeira. E a pastora veio agradecer, esqueci o nome da pastora Mariana, ela veio.
Amém, irmão. Que Deus te dê discernimento. E realmente foi isso que gerou na minha vida. Então, sabe, não é em si o baixo, que eu falei, Deus não precisa do baixo, mas foi a atitude. Foi a atitude, assim, o posicionamento que Deus quer fazer. Muitas vezes é fácil a gente vir aqui na frente e entregar pecado, assim, Deus, eu abro mão da pornografia, eu abro mão disso. Só que eu acho que Deus está chamando para uma parada mais profunda. É você abrir mão do que você mais gosta, sabe? E Deus foi fazendo na semana. Tive um tempo de café com o Leandro, coisa que eu não fazia antes, estou fazendo. Ontem eu vim trabalhar aqui, tá certo que não foi muito, mas, cara, nos outros ministérios que eu congregava, chamava para trabalhar, eu nem ia. Então começou umas paradas. Quinta-feira eu tomei uma burdoada aqui de Deus, para ser um homem com 3P, protetor, provedor e de propósito. Mas assim, a parada que eu quero falar agora, que Deus falou comigo hoje, foi acerca da pregação do jovem rico. Hoje vocês estão me vendo aqui, eu estou tendo voz para falar daquilo que eu vivi. Estou tendo voz. Então estou falando com autoridade porque eu vivi isso. Deus falou para mim, aquele jovem rico. Hoje ninguém conhece o nome dele, não é verdade? Por quê? Porque Jesus chamou ele, você quer me seguir? Quero, vida, eu quero te seguir. Então, abre mão de tudo que você tem e me siga. Quando aquele cara virou as costas, o que esse cara fez foi calar a voz dele, a voz de Deus na vida dele. Se esse cara tivesse falado sim, talvez nós conheceríamos o nome dele como Rodrigo, Jefferson, Michael, Menotti, o seu nome, por exemplo, André. Nós íamos saber o nome dele. Talvez ele ia ter ministrações poderosíssimas, ele ia sofrer perseguições, ele ia morrer por Cristo, perseguido como apóstolo, de repente. Mas o cara, pelo não dele, ele calou a voz de Deus na vida dele. Cara, literalmente, eu era um cara que... se você estivesse comigo, era um monólogo, só você falava e eu ficava só ouvindo. Mas o que Deus está fazendo na minha casa, o que está fazendo na minha vida, mas não é acerca de mim, é acerca de que Deus quer fazer nessa igreja, na sua vida. Então eu compreendi. Se aquele jovem tivesse ouvido a voz de Deus, hoje ele teria uma história. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Assim como eu fui, literalmente, naquela viagem, quando eu fui para lá, aquela viagem a ida foi o reflexo da minha vida. Um cara que vinha aqui ouvir a palavra de Deus, mas estava calado. Ministério profético calado. Sem voz. E o que Deus quer fazer aqui, Ele quer nos dar voz para apontar caminho, para dar direção. E o tremendo, cara, que isso aí, Deus não estava querendo os mais experientes, não. Chegou agora, eu nunca ouvi falar de Jesus. Se tem alguém assim, que está a primeira vez, nunca ouviu falar de Jesus, isso é para você, meu. Deus não está escolhendo experientes, não. Cara, o que Deus quer é como lá, chegaram para Moisés, está todo mundo lá profetizando, vai lá fazer alguma coisa. Antes todo mundo tivesse entendido e tivesse fazendo isso. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Todos, não é Marcos, não é vocês. O que tem dentro de vocês são coisas poderosas. E Deus quer restaurar a voz profética dessa igreja, de nossas vidas. Sabe o que eu aprendi? Eu estou desprendi algo muito gratificante. E se Deus chegar para mim, Marcos, vai lá, através do pastor Prado, ser enviado, monta uma igreja, Casa do Pai em Botucatu. Botucatu, onde fica isso? Eu ir para Botucatu? Cara, eu tenho que estar desprendido de tudo. O que Deus quer fazer não é só aqui, meu. Deus quer levar vidas para outras cidades, para outras nações. Cara, como foi falado, eu sinto cheiro de avivamento. Eu sinto, sabe? Está chegando.
E se ainda as coisas não deram certo, é porque talvez a gente precisa alinhar a nossa visão com Deus, sabe? Alinhar Deus, discernimento, para que na hora que Deus falar, a gente é isso, e não falar o contrário. Aquele povo, aqueles espias fizeram o povo deixar de experimentar em dias. Demorou anos, e muitos nem viram, porque por fala negativa, por não falar aquilo que Deus falou. Então, Deus quer nos dar uma visão, uma voz profética. Então, é isso que Ele quer fazer em nossas vidas. E aqui que eu encerro e passo para o pastor Pablo. Glória a Deus. Fica aqui, Marcão. Acende as luzes brancas para mim, nós já vamos finalizar. Eu quero orar pela vida do Marcão. Ai, Jesus. Quem entende o princípio vive as promessas. E Marcão, eu não sei quem estava lá em BH, fica de pé quem estava em BH. Quando o Marcão entregou o baixo, qual foi a reação de todos nós quando ele entregou o baixo? Na hora. O que eu tenho para entregar aqui agora? E nós começamos a pensar, o que a gente tem para entregar, o que a gente tem para entregar. A gente começou a entrar em desespero, eu olhava para o Michael e falava, mano, pode sentar. Ele falou assim, mano, o que tem no carro lá? Eu preciso entregar alguma coisa também, mano, eu não sei o que eu faço. E naquele momento, todo mundo chorando, toda a igreja chorando. Eu falei, Senhor, que é isso? O Espírito Santo falou para mim assim, esse é o espírito de generosidade. É um princípio que eu quero ensinar para vocês. Generosidade. Eu me lembro que quando eu estava na escola dominical, Marcão, eu aprendi que... Fizeram uma pergunta na escola dominical. Por que os discípulos venderam tudo que tinham e entregaram para a igreja? E a resposta foi, porque eles acreditavam que Jesus iria voltar daqui 3, 4 meses, ou que Jesus voltaria em breve. Eu falei, se eles acreditavam isso e entregaram, eles morreram tristes. Porque Jesus não voltou quando eles esperavam que voltaria, e eles foram frustrados e decepcionados. Mas ali naquele lugar, o Senhor falou comigo profundamente, Ele me disse, eles entregaram porque um homem chamado Barnabé, conhecido como encorajador, ele vendeu tudo que tinha, e um espírito de generosidade desceu sobre a igreja de Atos, e eles começavam a tirar tudo que tinham, e começavam a partilhar entre a igreja. E eu quero dizer nessa noite, que depois de 13 anos dentro da igreja, eu fui tocado por esse espírito, através da sua vida, Marcão. Eu conheci uma parte de Deus que eu não conhecia, mano, porque eu te conheci, cara. E eu fui no banheiro e eu falei assim, Senhor, e agora, o que eu faço? O Senhor falou para mim, não é aqui que você vai fazer algo, não é aqui que você vai entregar algo. É porque a igreja de Campinas precisa aprender algo com a vida do Marcão. É por isso que eu te trouxe aqui, porque a igreja precisava aprender algo com você. E hoje eu quero que o espírito de generosidade que estava lá esteja aqui. Rafinha, chega aí por favor, pode entrar o Rafinha. Para quem estava aqui, o que eu falei? Que eu ia receber um baixo, que eu ia conseguir o Jacó. Olha o Jacó aqui, ó. Amém. Rafinha, fica aqui, Rafinha. Já está indo embora, está tímido? Fica aqui, nós vamos orar pelo Marcão ainda. E, gente, na segunda-feira eu voltei, falei com o Marco, né? Falei, Marco, nós precisamos comprar um baixo. Sobe aqui, papai. Nós precisamos comprar um baixo pro Marcão, né? Nós precisamos fazer alguma coisa. E eu pensei e falei, vou fazer uma vaquinha com a igreja, vou criar um grupo. E o Espírito Santo falou para mim assim, não, você não vai fazer isso. Porque quem vai dar o baixo para ele sou eu, não a igreja. Porque isso não depende de pessoas, depende de mim. E eu estava muito feliz. Vamos dar o baixo para o Marcão, vamos dar o baixo para o Marcão. Aleluias! Na sexta-feira o Marcão conversou comigo, enquanto eu estava sentado aqui, o Espírito Santo falou para mim assim, qual é o seu Isaac? Ah, Senhor, não brinca comigo não. E ele falou para mim, o que é que você mais gosta? E alguns meses atrás eu ganhei um relógio da igreja. E eu amo meu relógio. Eu brigo com todo mundo em casa, falo, não mexe no meu relógio. Era o que eu mais queria. E eu falei assim, Deus,
o que o senhor quer de mim? O senhor quer que eu entregue? Aí ele falou assim, eu quero. Eu falei, para quem? Aí ele falou assim, eu quero começar um novo tempo e um novo ciclo na vida de alguém na igreja. E eu quero que você entregue seu relógio. Ele falou comigo isso na sexta-feira. Depois de sexta-feira eu não usei mais o meu relógio. Eu estou sem ele aqui porque ele não é mais meu. E Deus falou para mim que eu tinha que entregar esse relógio para você, Rafinha. Novo ciclo na nossa vida, viu, mano? Uma nova história para a tua vida. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. O relógio para mim significa um novo tempo e uma nova estação. Eu amo tanto, amava tanto o meu relógio. Eu ia treinar todos os dias e eu ficava medindo. Estou emagrecendo, não mudou nada. Mas Deus me ensinou que a igreja de Casa do Pai precisa entender o que é o espírito de generosidade. Eu declaro que através desse relógio, um novo ciclo e um novo tempo se inicia na sua vida, mano. Uma nova estação. E o Rafinha, ele conversou comigo na sexta-feira que Deus o incomodou e ele deu o teclado dele também lá. Deus está movendo algo. Eu não sei o que Ele quer fazer conosco. Mas uma das canções que mais me fez chorar, e o Ministério de Louvor pode subir aqui, eu queria que vocês cantassem ela. Foi o segundo louvor, que eu não lembro mais. O segundo louvor que vocês cantaram. Não, foi antes do Quebrantado. Fala mais alto, só para eu saber. É o que eu estava chorando. É essa mesmo, é essa mesmo. E na hora que começou a cantar essa canção, eu comecei a chorar. E eu falei, é pouco te dizer, te devo a minha vida. O que há de bom em mim, eu quero lhe ofertar. Se eu tenho seu amor, meu Deus, eu tenho tudo. Eu quero dizer para vocês, igreja, que igreja para mim é isso aqui que a gente está vivendo agora. E isso para mim é o verdadeiro reino de Deus. O Senhor, Ele precisa derramar de um espírito de generosidade. Eu entendi que depois que Barnabé fez algo muito doido, toda a igreja colocou as mãos na cabeça e falou, e agora, o que eu tenho para entregar? Entrega a sua vida para Jesus. Entrega o teu coração para Ele. Rasgue o teu coração na presença dEle. E que nessa noite você possa viver algo poderoso. Se o Senhor falou com você, se você entendeu a mensagem, eu quero que você saia do seu lugar e venha até o altar. Nós vamos cantar essa canção. E se renda verdadeiramente ao Senhor, nós já vamos finalizar.